Da mesma forma que o Dr. Donahue usou a mão na tela para mover a bola, o macaco mostra o poder da mente para controlar um objeto. Mas o mais surpreendente é que a mente do macaco pensa que o braço mecânico é seu braço. Quando vemos o macaco lambendo a mão, ele está lambendo a mão porque há resíduos de marshmallow de um teste anterior feito com essa mão. E então, o macaco decide que em vez de pegar o outro marshmallow, ele prefere lamber a mão. É como uma criança que lambe as próprias mãos quando ainda tem resto de algum doce. E nós consideramos que isso seja um sinal de encarnação, em que o animal está tão à vontade com o dispositivo que o considera como parte de seu próprio corpo. Quando a linha entre mente e máquina desaparece, podemos imaginar aplicações futuras. Imagine uma espécie de super soldado no futuro. Eles podem estar ligados a outros soldados ou ao quartel-general para que possam praticamente receber ordens através da telepatia. Seria fantástico se um dia nós pudermos interagir com as máquinas diretamente para não termos que olhar para as telas e assim navegarmos na internet, ligando alguma coisa na parte de trás das nossas cabeças. É possível que os hackers do futuro consigam espionar dentro de nossas próprias mentes e assim descobrir nossos segredos. Será que precisaríamos criar algum tipo de firewall mental para impedir que outras pessoas entrem nas nossas cabeças? Esse dia pode estar se aproximando, pois já podemos enviar uma mensagem de texto só de pensar nisso através de um chip implantado no cérebro. Mas talvez nem precisemos do chip. Uma empresa já está desenvolvendo uma tecnologia portátil que pode interceptar os pensamentos sem implantes cirúrgicos. O áudio é um pequeno sensor que fica sobre a superfície da pele, acima das cordas vocais, e capta a atividade do sinal que o cérebro envia para as cordas vocais quando nós falamos normalmente. Mas no caso do áudio, o sensor ele é tão sensível que não requer que a pessoa realmente fale para reproduzir uma conversa. Callahan projetou um sensor que pode ler os sinais do cérebro. Mas como? O cérebro é o centro de controle da fala. Quando nos comunicamos, o cérebro indica à boca o que dizer. Assim, a fala é formada pelos pensamentos enviados a nossas cordas vocais através de sinais nervosos que são convertidos em palavras. Como o áudio é projetado para pessoas que perderam a capacidade de falar, ele é usado em volta do pescoço e colocado sobre as cordas vocais, onde as terminações nervosas emitem os sinais associados à fala. Por exemplo, quando pensamos em dizer laranja, o cérebro envia a mensagem para a laringe, mesmo que não exista laringe ou ela esteja danificada. O áudio capta o impulso nervoso e um pequeno computador traduz o pensamento na palavra laranja. Nada precisa ser implantado. O sensor apenas deve estar na superfície da pele, perto dos nervos. É um avanço enorme. A capacidade de ler pensamentos do áudio tem profundas implicações. Para uma vítima de paralisia, significa comandar a cadeira de rodas sem a necessidade de pronunciar as ordens. O assistente de Callahan faz uma demonstração. Com o dispositivo preso sobre a laringe e conectado ao computador que comanda o motor da cadeira, ele faz a cadeira de rodas se mover usando apenas os impulsos elétricos do cérebro. Esse aplicativo funciona do seguinte modo. O dispositivo do áudio está no pescoço de Ethan e ele capta a atividade que o cérebro envia para as cordas vocais. Quando ele diz palavras de comando, como para frente, para trás, parar, esquerda ou direita, elas são traduzidas pelo computador. E o computador mapeia esses comandos direcionais que a cadeira de rodas interpreta, como aconteceria com um joystick comum, com exceção de que aqui, Ethan não precisa se mover fisicamente para conseguir operar a cadeira. O surpreendente é que o áudio pode dar a uma pessoa com paralisia que perdeu a capacidade de falar o poder de voltar a conversar. Em vez de soletrar palavras letra por letra, o usuário pensa na fonética que compõe a linguagem. Para demonstrar a capacidade do áudio de captar nossos pensamentos, Callahan preparou um experimento tão radical que beira o impossível. Ele vai desafiar Ethan a fazer uma ligação telefônica sem usar a fala, comunicando-se apenas pelo pensamento. Se for bem sucedido, a sociedade entrará em um admirável mundo novo. Alô?
E depois, a Força Aérea desenvolveu uma arma ultra secreta que envia vozes à sua cabeça e controla sua mente. Controle do pensamento. Michael Callahan inventou um dispositivo que pode escutar nossos pensamentos. E para demonstrar essa incrível capacidade, ele pediu que seu assistente fizesse uma ligação telefônica usando apenas a mente. Frases foram programadas em um computador portátil. Os pensamentos de Ethan acionarão a descagem de um número memorizado na descagem rápida. Depois, ele escolherá frases para fazer uma ligação telefônica sem usar as cordas vocais. Alô? Oi, Michael. Tudo bem? Tudo bem, e você? Se lembra da primeira ligação telefônica de Alexander Graham Bell? Sim, eu me lembro. Michael, vem aqui, eu quero te ver. Tá legal. Isto é apenas uma demonstração do que nós podemos fazer usando esse tipo de tecnologia. Muitas vezes me perguntam se o áudio capta meus pensamentos, minhas ideias, e a resposta é, com certeza não. Pensamos em várias coisas, como ter de ir ao banco mais tarde, ou estar com fome, mas a menos que queiramos mesmo comunicar essas coisas, nenhum pensamento é captado. Em outras palavras, ele capta as palavras na ponta da língua, não no fundo da mente. Ainda. Controle da mente e ativação da mente. Mas e se houvesse uma máquina capaz de ler nossos pensamentos contra a nossa vontade? Leitura de pensamentos. Uma vertente possível de controle da mente seria uma espécie de roubo de pensamento, que seria ler as mentes das pessoas e extrair informações. Mas é claro que isso seria de enorme interesse para as agências de inteligência. Nenhum segredo pode ser guardado se pudermos ler mentes. A ciência pode estar avançando em direção a esse objetivo. Uma descoberta utiliza uma forma avançada de tecnologia de ressonância magnética chamada de ressonância funcional. A ressonância magnética tem uma imagem estática. O que a ressonância magnética funcional faz é tirar fotos continuamente e assistir o cérebro em tempo real enquanto ele funciona. Isso permite que vejamos o que chamam de iluminação, que são as áreas do cérebro ativadas quando uma pessoa está pensando em certas coisas específicas. Sabemos que palavras e imagens desencadeiam reações neurais específicas. Quando ouvimos a palavra gato, áreas do cérebro se iluminam quando a mente conecta a palavra ao conceito de gato. Os cientistas também investigam se áreas específicas da mente se tornam ativas quando a pessoa mente conscientemente. Imagine o que aconteceria nos tribunais se, quando as pessoas testemunhassem, seus cérebros fossem monitorados para determinar se estão dizendo a verdade ou não. Atualmente, a digitalização da atividade cerebral requer uma cobaia voluntária. Não dá para esconder um aparelho de ressonância magnética. Lembre-se, para fazer esse tipo de coisa, é preciso colocar a cabeça no fogão. Em outras palavras, a máquina de ressonância é grande, enorme, cara, e as pessoas têm de ser muito cooperativas em entrar lá. Mas e se fosse possível saber se alguém está mentindo com uma tecnologia que é mais sutil? Um relatório foi publicado recentemente dizendo que o governo está desenvolvendo secretamente tal sistema, como parte da guerra contra o terrorismo. E ela se chama tecnologia SSRM. O surpreendente é que as novas tecnologias podem possibilitar, neste caso, que as autoridades comecem a ler a mente das pessoas e procurar evidências para saber se estão planejando algum tipo de ação terrorista. Uma tecnologia que está sendo desenvolvida nesse sentido se chama tecnologia SSRM. Tecnologia de medição de reação a estímulos semânticos. É um conjunto de técnicas que foi desenvolvido por um cientista russo chamado Igor Smirnov. Mesmo depois da morte de Smirnov, autoridades se interessaram em desenvolver a tecnologia SSRM, porque Smirnov dizia que suas técnicas eram melhores do que um polígrafo, pois ajudavam a identificar os verdadeiros pensamentos das pessoas. Por exemplo, se planejavam ataques contra o público ou se elas eram ou não terroristas. Como uma máquina pode distinguir um terrorista de um viajante em férias?
testando a resposta involuntária de uma pessoa às mensagens subliminares. A ideia é que cada viajante seja testado antes de ser liberado para embarcar em um avião. Enquanto espera na linha de triagem, o viajante entraria dentro de uma cabine pequena e teria de olhar para uma tela de vídeo. Imagens aparentemente inocentes começarão a aparecer, mas embutida nessas imagens haveria palavras subliminares como Osama Bin Laden, World Trade Center, bomba de plástico, explosão. O viajante pressionaria uma tecla em resposta às palavras, sem registrar conscientemente o que está vendo. A ideia é que a pessoa reconheça e processe essas palavras inconscientemente, e que isso afete, de forma que a pessoa não perceba as respostas que ela pode dar. Segundo Smirnov, esse era um modo de identificar o que a pessoa realmente pensava.